Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez vamos meditar nessa palavra maravilhosa para sermos abençoados, para sermos enriquecidos pelo maná que vem do céu. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã e elas nos alcançaram, ó Deus, e nós estamos vivos para a honra e glória do Senhor, porque é para isso que fomos criados, para honrar e glorificar o teu nome. Tomara que todos nós que estamos participando dessa ministração sejamos, ó Pai, vaso de honra para o Senhor. Em nome de Jesus, estenda a tua mão, nós pedimos, ó Deus, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família, e derrame as bênçãos do céu sobre todos, ó Deus. Que nenhuma das pessoas que estão nos assistindo agora, ó Pai, fique sem receber a bênção do Senhor. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto escolhido para a nossa meditação de hoje se encontra em Deuteronômio, no capítulo 1. É um texto não muito longo, mas também não muito curto, que nós vamos ler no livro do Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 19 até o 33. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram então dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu, Moisés, lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegaram a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Até aqui. Eu disse para vocês um tempo atrás
que bom mesmo era quando Deus tomava as decisões significativas pelo homem, lá no Éden, antes de darmos ouvidos à serpente. Abrimos mão disso quando pensávamos que seríamos senhores de nós mesmos e da vida, mas o tiro saiu pela culatra. E a gente hoje sofre no sentido de saber como é difícil tomar certas decisões que envolvem o nosso futuro. Eu vi um comercial essa semana com a seguinte mensagem: tempo de pandemia não é tempo de férias. Realmente não é. Então é tempo de quê? É tempo de tomar decisões. É tempo de repensar a vida. É tempo de repensar as relações, os valores. É tempo de pensar em alternativas, de buscar caminhos para prosseguir, para dar continuidade à vida. Certamente não é tempo de estagnar, de parar, nem de se acomodar, nem de reclamar, e muito menos de querer voltar ao que era antes. Tem uma música do Lulu Santos que diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E ele está certo. A única ressalva é a palavra de Deus que permanece para sempre. Essa nunca muda. Mas o resto muda. Aqui no texto que a gente leu, o que é perceptível para nós é que nós vemos um povo descontente em toda e qualquer situação. Bem ao contrário do que Paulo nos ensina em Filipenses 4,12, que é viver contente em toda e qualquer situação. Ora, nós vemos como eles eram. Lá no Egito, eles eram escravos. E estavam tão descontentes com essa situação, sofrendo tanto, que o clamor deles chegou até Deus, que resolveu livrá-los da escravidão e transportá-los para uma nova vida, conforme nos diz o Êxodo, no capítulo 3, os versos 7 e 8, quando Deus fala com Moisés. E foi o que Deus fez. Mas como esse era um povo descontente em toda e qualquer situação, a oportunidade de mudar de vida também não os satisfez. Não passou muito tempo para que eles sentissem saudades do que já tinha sido muito ruim. Em Números, no capítulo 11, os versos 5 e 6, está escrito o seguinte: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça não era, eles eram escravos. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. A cebola do Egito ficou conhecida por causa dessa reclamação deles. Agora, sentir saudade de cebola é para acabar mesmo, gente. Tanta coisa boa para sentir saudade e ficar com saudade de cebola, de alho poró, só a graça mesmo. Eu entendo, na verdade não era da cebola que eles sentiam saudades. A cebola simbolizava o que tinha ficado para trás, ou seja, o passado, que no caso deles havia sido muito ruim. Ora, sentir saudades do que havia sido puro sofrimento é sinal de um condicionamento psicológico emocional.
é doentio, é insano. Alguém que sai de um relacionamento abusivo e depois de ter saído, que deseja ou querer voltar, uma pessoa assim está psicologicamente incapacitada, inapta para tomar essa decisão. Agora, eu entendo que o medo do novo é compreensível, visto que esse povo aqui só conhecia um jeito de viver até então. E uma vida nova, às vezes, pode se mostrar bastante assustadora, intimidadora. E talvez seja esse o caso de alguns de nós, ou muitos de nós, que só conhecíamos, ou todos nós, não é? Melhor dizendo, que conhecíamos só um jeito de viver até agora. A gente vivia reclamando daquela rotina, e agora que fomos lançados numa nova situação, estamos com saudades daquela que para muita gente era extremamente ruim. Para muita gente era boa, mas para muita gente era ruim. E você vai pensar o seguinte: pastor, piorou, só piorou. E eu respondo: pois é, e o que a gente vai fazer? Chorar? Sentir saudades da cebola? Ficar nostálgico? Na vida, o que menos a gente precisa é de cebola. Cebola aqui representa aquelas coisas que você, tendo ou não fazem a menor diferença na sua vida. Eu sei que você que cozinha e gosta de tempero está me chamando de louco agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que estamos entrando numa nova fase de vida em que muitas das coisas do passado estão se mostrando inúteis e dispensáveis agora. E tendo dito essas coisas, eu quero fazer algumas afirmações para a gente refletir aqui. Primeira delas, os nossos ídolos, aquilo que a gente sempre achou importante, eles se mostraram transitórios, passageiros, porque só Deus é eterno. Há muitas coisas que perderam sentido para nós nesses últimos meses, coisas pelas quais lutamos tanto, nos empenhamos tanto para conseguir, para alcançar, e agora pouco ou nada fazem por nós. Por exemplo, era um negócio que agora nem pode ser aberto. Você sonhava tanto em abrir um comércio, agora você não pode. Você abriu e teve que fechar. Era uma roupa ou joias que agora não se tem nem lugar para usar. Não tem onde ir com eles. Era o tão sonhado carro que agora você não pode usar para ir viajar, porque os lugares para onde você queria ir com ele não estão recebendo turistas. Era o filho, vamos incrementar, ficar um pouco mais pesado isso, era o filho ou a filha que você protegia tanto e agora tem que protegê-los de si mesmo. É o pai ou a mãe que você tanto cuidava e agora não pode nem se aproximar. É aquela vida noturna que você frequentava e gostava tanto e que agora está impedido de ter. Para a gente não ficar de fora, irmãos. São os cultos que a gente queria tanto ter de novo e não podemos ter. Até os cultos se mostraram dispensáveis para nós, no sentido da nossa relação com Deus depender deles. Porque se a nossa relação, se a sua relação com Deus dependia de culto, e você não tem mais culto para ir, logo não se tem mais relação nenhuma com Deus. Então, a pergunta
que a gente faz é a mesma que esse povo fez aqui. Será que Deus nos tirou daquela vida de antes para perecermos nessa? Para morrermos nesse deserto? Para sucumbirmos a esse vírus, a essa pandemia? Foi esse tipo de pensamento que encheu a cabeça dos israelitas naqueles dias e que enche a nossa mente nesse exato momento, quando o único tipo de vida que eles e nós conhecíamos deixou de existir. Mas Deus, ao contrário de tudo ou mais, não é passageiro, não é transitório. Ele esteve, está e sempre estará presente. A pandemia nos tirou muita coisa, inclusive os cultos, mas Deus continua presente para aqueles que nunca fizeram dos cultos o seu ídolo. Deus continua presente para aqueles que nunca fizeram dos seus pais ou dos seus filhos ou dos seus cônjuges ídolos. Deus continua presente para aqueles que nunca fizeram dos seus bens, dos seus negócios, ídolos. E melhor dizendo, Deus continua presente independentemente de qualquer coisa, de qualquer um. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, ou eternamente, é o que nos diz Hebreus no capítulo 13, verso 8. Deus não é ídolo, Deus não foi criado pelos homens, Ele é antes de todas as coisas. Diz João no capítulo 1, verso 3, Evangelho de João: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, sem ele nada do que existe existiria. Tudo passa, tudo passará, mas Deus sempre estará lá para nós, para nos dar sentido a qualquer realidade que a gente tenha que enfrentar. O nosso futuro sempre esteve e sempre estará em Deus e não em ídolos, coisas ou pessoas que achávamos que eram a razão da nossa vida. Deus sim é a razão, o motivo e o sentido da nossa existência. Segunda coisa, nossas escolhas de agora definirão os próximos acontecimentos relacionados a nós. Eu sei que essa é uma frase muito usada, manjada, falada em tudo quanto é coach da vida, mas eu falo isso com base na escolha que os israelitas fizeram num momento crucial da sua história. A decisão aqui era entrar ou não entrar na terra prometida. Eles decidiram não entrar. Eles, sendo o povo de Deus, foram deliberadamente contra a vontade de Deus. E isso lhes custou muito caro. Por isso é que eu digo, o que a gente resolver agora, nesse período intermediário entre a vida que tínhamos e a vida que a gente espera ter depois dessa pandemia, será a nossa glória ou a nossa ruína. Eu sei que um dos piores pesadelos para nós, para qualquer ser humano, é tomar a decisão errada. E não estamos falando de escolhas simples aqui, daquelas do tipo que roupa vestir ou que marca de desinfetante comprar. Essas coisas não afetam as nossas vidas. Mas há decisões que têm desdobramentos complicados, que podem dificultar em muito a vida da gente se escolhermos errado. No entanto, são decisões que precisam ser tomadas.
Não há como a gente ficar neutro. O que a gente pode fazer é confiar que Deus estará conosco, independentemente da decisão que tomarmos. O que a gente não pode fazer é, sabendo qual é a vontade de Deus, tomarmos a decisão de ir na direção contrária a ela. E foi isso que os israelitas fizeram. Deus falou para eles, entra. E eles falaram, não vamos entrar. Isso lhes custou 40 anos de peregrinações pelo deserto, de peregrinação no deserto. E toda aquela geração que disse não para a vontade de Deus, pereceu no deserto. Não pôde usufruir da terra prometida. Não é um preço que eu esteja disposto a pagar. Se você é como eu e quer que esse período passe o mais rápido possível, é bom tomarmos decisões que se alinhem com a vontade de Deus. Não porque Ele vá nos castigar se não fizermos assim, mas porque decisões sem levar em consideração a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vão gerar muitos problemas para nós. É disso que Deus quer que a gente se livre. Quando os israelitas decidiram não entrar, eles passaram 40 anos até terem a oportunidade de entrar de novo. Quer dizer, 40 anos para aquele povo, para aqueles que decidiram pelo povo não entrar, era o tempo que eles tinham de vida. Porque os anciãos que decidiam, nós não vamos entrar. Ah, tá, então vai passar muito tempo lá, morre lá. Não vai usufruir da terra aqui. Agora, mesmo tendo desobedecido à vontade de Deus, o que Deus fez? Deus usou a escolha que eles fizeram, que eles tomaram, para lhes mostrar, naqueles 40 anos, quem Ele, Deus, era. O seu caráter, o seu poder, a sua grandeza, o que mais? A sua misericórdia, a sua graça, e o que significa depender dele nos desertos da vida. O que significa isso? Significa ter as necessidades básicas satisfeitas, significa estar protegido, significa ter saúde e significa ter propósito de vida. Lembre-se que nós estamos falando de um povo numeroso no meio de um deserto, não é? E eles foram imunes a um monte de coisa porque Deus assim o quis, porque Deus os protegeu. É isso que significa andar com Deus, andar nos seus caminhos, é ter vida antes, durante e depois de qualquer vida que se já teve ou que se possa sonhar em ter. Deus é vida e quem confia nele receberá a vida que flui dele. Mas que escolha a gente tem hoje? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é viver uma situação com o coração em outra. E a palavra de Deus diz que onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Está lá em Mateus 6:21. Então tem gente que está num trabalho, mas com o coração no outro. Tem gente que está num relacionamento, mas com o coração em outro. O seu tesouro está onde o seu coração está. Por isso, cuidado, escolha, tome a decisão agora de colocar o seu coração, o seu tesouro no lugar certo, no centro da vontade de Deus, e você vai ficar bem em toda e qualquer situação. E por último, o novo que Deus tem para nós
será diferente de tudo que esperávamos. Será diferente do que estávamos acostumados, mas será muito, muito melhor. Eu creio. Foi isso que Josué, Caleb e os descendentes dessa geração aqui, que pereceu no deserto, descobriram ao entrar na terra prometida. Obviamente não foi como eles esperavam e muito diferente do que estavam acostumados, mas foi incomparavelmente melhor. Muito melhor do que serem escravos no Egito e muito melhor do que viverem no deserto. Deus tem algo para todos nós pela frente. A vida não será exatamente igual a que era antes, mas com Deus será muito melhor. O nosso desafio é permanecermos fiéis a Deus em qualquer tempo, em qualquer circunstância, porque no fim das contas, tudo se resume à mesma coisa: confiar ou não confiar em Deus para termos uma vida agradável e abundante pela frente. Tomara que você tome a decisão certa. Tomara que você decida se alinhar com a palavra de Deus, mesmo que isso a princípio contrarie a sua vontade e pareça não ser viável do seu ponto de vista. Deus, com certeza, sabe das coisas melhor do que nós e quer o nosso bem. Mergulhe na palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, diz o Salmo 1, porque é assim que você encontrará satisfação e sentido para a vida. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele quiser.